Graça e paz, amados, você que está em casa, nosso bom dia, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo inunde aí sua vida, o seu coração, a sua família. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e deixar aberta, por favor, lá no texto de Êxodo, capítulo 14. Abra a sua Bíblia, por favor. Eu creio que alguns versículos serão projetados aí na tela, mas mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Nós estaremos lendo, não todo o capítulo 14, mas fazendo considerações importantes de alguns versículos principais do capítulo 14 do livro de Êxodo. Eu tenho certeza que alguns irmãos que estão em casa agora estão com saudade da escola bidominical, né? Brilhantemente ministrada pelo irmão Gledismar, pelo irmão João Batista, pela irmã Carla, mas nós vamos assim tentar, na medida do possível, suprir essa falta da escola bíblica dominical com um estudo no capítulo 14 de Êxodo, tá bom? Eu quero denominar esse texto, dar um tema para esse texto, da seguinte maneira: o que fazer quando Deus nos deixa num beco sem saída? Pensa aí nesse tema. O que fazer quando o próprio Deus nos deixa num beco sem saída? Eu quero ler apenas o versículo 10, a título de introdução, Êxodo 14, versículo 10, e depois então a gente faz um comentário aí sobre outros versículos. O que fazer quando Deus nos deixa num beco sem saída? Versículo 10 diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Amado, eu não tenho dúvida nenhuma de que esses últimos dias têm sido dias de terror, dias de medo, dias de pavor, dias de muita aflição. Nós, pastores, temos presenciado de perto muito luto, muito choro, muita dor, muito sofrimento. As pessoas que estão ainda, infelizmente, monitoradas, direcionadas pela mídia, que é uma mídia terrorista, estão com mais medo e mais pavor ainda. O povo de Israel, Êxodo 14, para você se situar, é difícil que alguém não conheça a história da travessia do povo de Israel pelo Mar Vermelho. O evento maravilhoso, sobrenatural, extraordinário, onde o povo de Deus, uma vez que Moisés tocou no mar, orientado pelo Senhor, o mar se dividiu e eles passaram a pés enxutos e atravessaram, e o exército de Faraó então tenta persegui-los, morre afogado, e o Senhor dá a vitória ao povo dele. Mas a verdade é, queridos, que o próprio Deus, que guiava o povo numa nuvem à noite, de dia, e numa coluna de fogo durante a noite, os conduziu para este beco sem saída. Eles chegaram aqui no versículo 10, apavorados, aterrorizados, porque estavam cercados por todos os lados. E talvez você se sinta assim hoje. Pastor, eu olho para a esquerda, eu não vejo saída, eu olho para a direita, eu não vejo saída, atrás está o exército de Faraó, na frente está o mar intransponível. O que fazer em momentos assim? Queridos, em nome de Jesus Cristo, guarde isso no seu coração. Você pode estar cercado por todos os lados, e o apóstolo Paulo diz isso, lá em 2 Coríntios 4, versículo 8, que às vezes nós somos cercados de tribulações de todos os lados, mas nós não ficamos perplexos, desamparados, porque o Senhor luta por nós. Às vezes nós estamos cercados por todos os lados, mas nós não podemos esquecer que o Senhor nosso Deus é o grande estrategista do universo. Guarda isso aí no seu coração.
A primeira coisa que você precisa fazer quando se encontra sem saída, sem recursos, sem alternativas, é não se esquecer, é exercitar na memória a lembrança de que você serve a um Deus que é o grande estrategista do universo. O versículo 1, acompanha comigo, por favor. Êxodo 14, a partir do versículo 1. Diz o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Acampem-se à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó vai pensar que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia, guarda isso aí no seu coração, eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Amado, para quem estava no plano terrestre aqui nesse dia, na verdade foi uma noite longa, a travessia pelo meio do mar, eles estavam realmente confusos, porque o Senhor, o grande estrategista, ele estava movendo as peças de uma forma que iria glorificá-lo lá na frente, mas quem estava na situação, no meio do fogo, no meio da prova, não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Mas é interessante que no final dá tudo certo. E como o Senhor havia falado, eu serei glorificado, ele foi glorificado quando o mar se abriu, o povo de Israel passou a pés enxutos, e o povo do Egito, com Faraó e seu exército, morreram afogados. E o Senhor foi glorificado naquilo que ele havia prometido. Querido, Deus, nesse exato momento, no mundo, ele está agindo, ele está movendo as peças com uma precisão tal que nós não conseguimos imaginar, mensurar, prescrutar. Ele é o grande estrategista e tudo o que ele está fazendo, apesar de parecer uma confusão tremenda, sem tamanho, aqui embaixo, lá no céu ele vai ser glorificado, já está sendo glorificado pelos anjos que estão diante dele. E se nós confiarmos de que ele é sábio, que ele está agindo e faz tudo certo, nós vamos ver a glória do Senhor e vamos glorificar o Senhor. É impressionante, querido, como que Deus, às vezes, ele muda algumas coisas de lugar. Olha, vocês não vão mais por esse rumo, vocês vão em direção ao mar. Mas, Senhor, como que nós vamos passar no mar? Vão para o mar, se acampem lá. Senhor, mas diante do mar tem montanha da esquerda, tem montanha direita, e agora a gente está olhando, o exército de Faraó está vindo aí. Vocês vão ver na narrativa do texto que Faraó pega os seus melhores cavaleiros e carros, 600 dos seus melhores carros, toda a sua força bélica de guerra, e vai para cima do povo de Deus para detonar. Que Deus é esse? Que loucura é essa? Querido, às vezes o próprio Deus vai nos colocar num beco sem saída. E ele sabe exatamente o que está fazendo. Sabe por quê? Porque enquanto nós olharmos para a direita e vermos um recurso que seja, do qual nós podemos lançar a mão, nós vamos para a direita. Enquanto olharmos para a esquerda e vermos um recurso do qual nós podemos lançar a mão, nós vamos para a direita. Enquanto estivermos olhando para trás e vemos possibilidades atrás, nós vamos voltar, vamos recuar, vamos regredir, vamos parar de avançar em direção àquilo que Deus quer e pode fazer por nós. Sabe por que Deus nos coloca em becos sem saída? Muitas vezes, eu creio que nós estamos vivendo em termos de nação, de mundo, um beco sem saída. A nossa esperança, querido, por mais que nós temos orado e buscado no Senhor pelos médicos, pela medicina, pela vacina, a nossa esperança não está nessas coisas. A nossa esperança está no Senhor. Porque quando nós estamos numa situação, quando o recurso acabou,
então aí nós temos a oportunidade de viver o sobrenatural de Deus, e Deus vai ser glorificado. Talvez, querido, Deus está te espremendo, sabe por quê? É para que Ele seja glorificado, porque senão a glória vai ficar com você. Por que que Deus manda o exército de Gideão todo embora? E fica só 300 pessoas, ele tinha mais de 30 mil homens ao seu dispor. Deus falou: Gideão, manda a galera embora. E fica só 300, sabe para quê? Para que Ele fosse glorificado. Sabe por que que o Senhor está nos apertando, está nos espremendo, está nos esmagando, está nos colocando numa situação de limitação e falta de recursos? É para a gente poder olhar para cima e crer que a vitória vem do Senhor, e Ele sabe exatamente o que está fazendo nesse momento, apesar de você não entender. Há quem diga que os grandes jogadores de xadrez, quando movem uma peça no tabuleiro, eles têm 8 movimentos ou mais lá na frente, dependendo da reação do seu oponente. Eu quero te dizer e te lembrar que quando o Senhor move uma peça aqui na terra, Ele não tem 8 movimentos pensados, Ele tem a vitória planejada, e nós sairemos dessa em nome de Jesus, apesar de não entender nada, apesar de muita confusão, de muito questionamento. Nós cremos no Deus que está agindo em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28, Ele age em todas as coisas, meu irmão. Deus não age só na sua vitória, não, Ele age na sua luta também. Deus não age só na sua prosperidade, Ele age na sua escassez também. A gente precisa lembrar disso. Até na maldade humana, o Senhor está por trás. Não que Ele ame o mal, que Ele deseje o mal, que Ele crie o mal, mas porque Ele é Senhor de todas as coisas. Lembra de José? Os irmãos o venderam, a mulher de Potifar o lançou na cadeia por injustiça, mas o Senhor estava por trás de tudo, e no final Ele vai poder dizer para os seus irmãos que vieram e dependiam dEle para sobreviver: vocês tentaram mal contra mim, mas o Senhor transformou o mal em bem. Tem sido um tempo onde eu tenho dobrado meus joelhos em casa nas madrugadas e pedido ao Senhor: Pai, faz justiça, porque nós não podemos esperar a justiça dos homens. A gente sabe que por trás do vírus tem ideologias, tem injustiça, tem corrupção, mas essas pessoas más não sabem de que até uma ação mal intencionada Deus poderá usar lá na frente para fortalecer a igreja dele e glorificar o nome dele, porque ele é o grande estrategista do universo. Segundo, em becos sem saídas, você precisa ter muito cuidado com a murmuração. Presta atenção. Cantamos aqui: maravilhoso é estar na tua presença, te adorar, Senhor. Cantamos aleluias aqui, ainda que o mar faça nos submergir, afogar, afundar, o Senhor nos trará à tona. O Senhor está esperando a adoração da igreja nesses dias. O Senhor, quando Ele nos coloca, nos empurra para uma situação sem saída, cercados de todos os lados, Ele só quer que adoremos, mas às vezes nós murmuramos e a situação piora. Acompanha comigo, por favor, o versículo 10, 11 e 12 de Êxodo 14. Ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor. A primeira reação, quando eles olham e veem aquele exército numeroso, forte, destruidor, é orar, é clamar. Mas olha o que eles fazem logo em seguida, versículo 11. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá?
Já lhe tínhamos dito no Egito: deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Querido, a luta, a provação, ela pode tanto transformar você num verdadeiro adorador, como pode revelar através de você um verdadeiro murmurador. Eu já disse isso em outros sermões e repito: quem murmura não adora, e quem adora não murmura. Não tem como as duas coisas viverem juntos na mesma pessoa. Olha só, ou você ora e clama ao Senhor, ou você murmura. Os dois juntos não dá. No versículo 10 eles oram. No versículo 11 e 12 eles começam a murmurar. Agora olha o que a murmuração pode fazer com você. Presta atenção. A murmuração pode tirar os seus olhos de Deus e colocar os seus olhos no problema. E fazer com que você não perceba que o Senhor está presente. Eles oram no versículo 10, mas logo em seguida tiram os olhos do céu, do Senhor, e colocam os olhos em Moisés, como se Moisés fosse o culpado, e começam a reclamar, e olhar para trás, e lembrar do Egito, e sentir prazer nas chicotadas de Faraó, sentir prazer nos trabalhos forçados. Olha o que a murmuração pode fazer com você. Você pode acabar de orar e esquecer de Deus. Querido, tem sido um tempo de clamor e eu nunca ouvi falar tanto em oração. Mas eu temo que tem pessoas que acabam de orar e se esquecem de Deus e continuam olhando para o problema e falando sobre o problema. Cuidado, que a murmuração vai tirar os seus olhos de Deus, vai fazer você esquecer de quem Ele é e de que Ele está presente com você. O tempo todo Deus está aqui, em momento nenhum o Senhor abandona o seu povo. A murmuração também pode fazer você colocar a culpa nas pessoas ao seu redor, pelo seu problema, pelo seu beco sem saída, e fazer com que você não perceba que Deus está trabalhando o seu coração nessa luta. Moisés, a culpa é sua. Moisés, por que você não deixou a gente lá? A gente já tinha falado com você. O murmurador está sempre desenterrando defuntos, está sempre lançando na cara das pessoas a sua desgraça, a sua luta, o seu problema, como se as pessoas fossem culpadas. Esse tempo tem sido um tempo onde as pessoas estão procurando culpados. É o presidente que é o culpado, são os médicos que são culpados, são os políticos que são os culpados, mas pouquíssimas pessoas estão no meio dessa fornalha, no meio dessa provação, dizendo: Senhor, obrigado, porque essa luta que o Brasil está travando, que o mundo está travando, que Ipanema está travando, ela está ministrando ao meu coração coisas que o Senhor quer mudar na minha vida. A culpa não é de A, nem de B, nem de C. O negócio é que Deus está nos espremendo para falar ao nosso coração. A palavra de Deus diz que Deus nos leva ao deserto para ministrar o nosso coração. Querido, não estou nem aí se o presidente não tomou medida tal, se os políticos não estão tomando medida tal. O Senhor vai tratar com cada pessoa de maneira justa, fiel e certeira. A questão é: o que Ele está tratando comigo nessa situação? Quem murmura perde a oportunidade de aprender nos dias difíceis da vida. E o pior, a murmuração nos faz ver apenas o que perdemos e nos cega com relação àquilo que Deus quer e pode fazer por nós. Moisés, versículo 12, nós já avisamos: é melhor ser escravo no Egito do que morrer aqui no deserto. Amado, quem murmura está com os olhos no que perdeu e nem percebe que o que perdeu foi livramento de Deus. Nem percebe que o que Deus está tirando é livramento.
Não percebe que o que Deus matou, que o que Deus deixou embora, foi a ação dele para o nosso crescimento. Ele tem algo melhor lá na frente. E nós ficamos remoendo, revirando na cama a noite inteira, roendo unhas, reclamando, colocando a culpa nas pessoas. É a igreja que é culpada, é o pastor que é culpado. Deus está tirando coisas de nós, amados. Porque o futuro que Ele tem para nós não pode ser comparado com nada. É melhor sim o deserto do que o Egito. É melhor sim ficar encurralado do que o Egito. É melhor sim sofrer por amor a Deus do que o Egito. Porque aquele que nos trouxe para o deserto, haverá de nos tirar do deserto para a glória dele. Tem Canaã lá na frente. Tem terra que emana leite e mel lá na frente. Tem vitória lá na frente. A glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira, e por aí vai. Não murmure, porque enquanto você adora, Deus trabalha por você. 1 Coríntios 10, não abra a sua Bíblia aí, eu quero que você mantenha em Êxodo 14. Eu vou citar o que Paulo fala em 1 Coríntios 10. Ele começa o capítulo 10 da sua primeira carta aos Coríntios, dizendo assim, olha: todo mundo passou pelo mar. Esse evento aqui. Todo mundo estava debaixo da nuvem. Todo mundo. Lá no versículo 5 de 1 Coríntios 10, ele vai falar assim: porém, o Senhor não se agradou da maioria deles. E a maioria deles ficou morta no deserto. E ele vai falar um monte de coisa que o povo fez, que desagradou ele. Lá no versículo 10, de 1 Coríntios 10, ele cita uma coisa interessante que o povo fez, que fez com que Deus desagradasse do povo, e matou a maioria ficou morta no deserto. E não se queixem, versículo 10 de 1 Coríntios 10, como algum deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Olha só. A murmuração atrai o anjo da morte. Talvez você viu aí, foi muito divulgado, viralizou, um certo pastor avisando que no dia 30 de março, ou seja, terça-feira, vai ter muita morte. Vai morrer muita gente. E você não vai poder fazer nada, além de ficar em jejum e oração. Muita gente nos perguntou, né, pastor Fernando? O que isso quer dizer? Isso é verdade, não é? Eu não vou entrar no mérito da questão. Tá? É mentira, é laço do engano. Só isso que eu tenho para falar. É laço de Satanás. Porque o que foi revelado já está aqui na palavra. É só ler. É só romper com a preguiça de ler a palavra, que está tudo escrito aqui. E eu continuo crendo que Deus tem pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim e uma esperança para nós. É isso que eu creio. Deus não é Deus que toca o terror. Deus não é Deus que causa pavor. É Deus de bem e não de mal. Mas isso não vai entrar no mérito da questão. A questão é, a murmuração mata mais do que o vírus. Não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. A murmuração mata mais do que a pandemia. Porque ela pode não matar o corpo, mas ela mata seu espírito, mata sua alma, mata o seu psicológico, mata os sonhos de Deus para a sua vida. Ela rouba a vitória que Deus queria te dar. Aí o texto continua assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplo. 1 Coríntios 10, versículo 11 agora. E foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. O Senhor não quer que a gente fique com medo de um profeta que falou que vai morrer todo mundo, não. Ele quer que a gente pare de murmurar, só isso. Ele quer que a gente comece a assumir a nossa postura de adoradores. Ele quer que a gente cante aleluia no meio da dor. É isso que Ele quer. E assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Tem gente nessa hora que está criticando o adúltero, o homossexual, mas ele está pecando, porque ele está murmurando. Se a igreja fecha, ele murmura. Se a igreja abre, ele murmura. Só tem murmuração nos lábios.
Isso é advertência para nós, quem está firme, cuidado para não cair. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Meu irmão, Deus não está sendo injusto com a igreja. Pelo contrário, Ele é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que vocês possam suportar. Por que, pastor, que eu posso adorar no meio do sofrimento? Por que eu posso adorar quando eu estou encurralado? Por que eu posso adorar quando não tem saída? Porque o Senhor providenciará o escape. O grande estrategista do universo já está preparando o escape para essa situação. Ah, amado, nós choramos como qualquer um de vocês. Nós sofremos como qualquer um de vocês, mas nós não admitimos não crer no escape, porque ele virá. Terceiro, acalme-se, porque o Senhor está lutando por você. Versículo 13 e versículo 14 de Êxodo 14, por favor. Olha lá para a sua Bíblia. Moisés respondeu, isso aqui foi depois da murmuração do povo. Tem que ter alguém sensato, né, irmãos, no meio dessa confusão. Tem que ter alguém que caminha com Deus no meio dessa confusão. Tem que ter alguém sóbrio no meio dessa confusão, senão o negócio desanda. Olha o que Deus fala com o povo através da boca de Moisés. Versículos 13 e 14. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, então somente façam o quê? Fiquem calmos, descansem. Deus está lutando. Amados, eles estão aterrorizados e não é para menos. De um lado é montanha, do outro é montanha, atrás 600 carros de Faraó, Faraó babando de vontade de matar aquele povo e escravizá-los novamente, arrependido porque deixou o povo embora, e ele pensou um pouco, Deus estava endurecendo o seu coração, que bobeira que eu fiz, eu vou voltar lá, vou tomá-los e vou trazê-los para o Egito novamente. E na frente tem um mar intransponível, não é para menos. Nós em momento nenhum queremos diminuir a sua dor, a sua luta, o seu sofrimento. É honesto, eu creio nisso. Mas a gente precisa acalmar o nosso coração, irmãos. A gente precisa aquietar a nossa alma. Porque Deus, via de regra, não consegue trabalhar num coração aterrorizado. Deus, via de regra, não consegue soprar o teu poder sobre um coração amedrontado. Deus, via de regra, não faz o que Ele precisa fazer em corações tumultuados por causa das tribulações. Quer ver um exemplo da vida de Jesus? As pessoas estão com fome, muita fome. E Ele diz para os discípulos: vamos tratar desse povo. E Ele multiplica ali os pães, os peixes, mas Ele dá uma ordem: se assentem todos, em grupos de 50 e de 100. Sabe o que Deus está nos ensinando? Jesus opera quando está tudo calmo, quando está tudo organizado, quando a gente está descansado, porque Jesus não pega pão e joga de helicóptero, como essas organizações, essas ONGs fazem, naqueles povos que estão famintos, né? Jogam arroz lá de cima, estão comendo ali misturado com terra. Jesus não é assim, não. Jesus age na organização das coisas, na paz, na calmaria. Pastor, mas o senhor não sabe a luta que eu estou vivendo, o turbilhão que está aqui dentro, querido. Eu luto por você. É o suficiente para trazer calma ao nosso coração. Pastor, como que Jesus luta por mim? Como que Deus luta por um povo que está cercado? Vá lá para os versículos 19 e 20 de Êxodo 14, por favor. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente do exército de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles.
E a coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante a noite toda. Meu irmão, presta atenção no que a palavra está dizendo. Se nós estamos cercados por todos os lados, nós temos um Deus que também nos cerca por todos os lados. Aquele que guiava com o fogo, com o anjo, aqui fala o anjo, mas na maioria das vezes é uma coluna de fogo. Aqui nós somos informados que era um anjo. Glória a Deus, um anjo de fogo, guiando o povo de noite. E uma coluna de nuvem de dia. Essa nuvem e essa coluna de fogo, esse anjo, mudam de posição e vão para trás. Sabe o que Deus está falando aqui? Fique calmo, porque eu estou lutando por você. Eu blindei a sua vida, meu filho. Estou contigo na tua retaguarda. À frente está a vitória. Atrás está a nuvem, está o fogo, está o anjo, está a minha cobertura. A Bíblia diz que em momento algum dessa perseguição, os egípcios conseguiram aproximar-se dos judeus. Em momento algum dessa perseguição, nessa noite terrível, eles conseguiram se aproximar do povo de Deus. Nós cremos num Deus que nos blinda, e o maligno não pode nos tocar. Ele não tocará em você. Acredite nisso. Ele pode tocar na sua carne, como fez em Jó, mas não toca na sua alma. Ele pode tirar seus bens, mas não tira a sua adoração. Ele pode roubar o que você tem de mais precioso no mundo, mas não rouba a sua fé em Cristo. Esse vírus pode tirar o nosso corpo, meu irmão. Quantos colegas pastores se despediram de nós nesse tempo? Mas ele não pode tocar na coroa da vida que o Senhor preparou para nós. Acredite nisso. Você está blindado. Ele blinda, sabe o quê? O nosso psicológico. Por que eles estavam aterrorizados? Porque eles olhavam para trás e viam o quê? O exército de Faraó. Os 600 carros aparelhados, equipados para a batalha. Vamos morrer! O que o grande estrategista do universo fez? Eu preciso bloquear a visão desse povo. Porque enquanto eles olham para trás e pensam somente no problema, eles ficam aterrorizados. Deus simplesmente bloqueou para que eles, mesmo olhando para trás, não conseguissem mais enxergar. E ao mesmo tempo bloqueou para que o povo do Egito não pudesse alcançá-los. A nuvem que fazia clarão para os israelitas, fazia trevas para os egípcios. O que abençoava um, confundia o outro. E eu quero que você se lembre nessa hora, querido, da sua Bíblia. Se tem uma forma que o Senhor tem escolhido nesses dias para blindar nossa mente, o nosso coração, chama-se Palavra de Deus. Se você lê a palavra, você não olha para trás. Se você lê a palavra, você não foca no inimigo. Se você lê a palavra, você está com a sua mente protegida. É tempo de desligar o televisor, de desligar os noticiários, de desligar a mídia terrorista e se concentrar na palavra, naquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Fazendo assim, nós estamos blindando a nossa alma, a nossa mente e o nosso coração. As pessoas que estão mais aterrorizadas nesses últimos dias são as pessoas que menos têm lido a palavra de Deus. Estão sem a blindagem do Espírito Santo. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para que sejais firmes no dia mau. E ele vai citar nas peças da armadura a palavra de Deus. Amém, querido? Em nome de Jesus e por amor de Jesus, nós servimos a um Deus que nos diz: descanse, fique calmo, porque eu estou lutando por você e estou blindando a sua vida. Moisés ora, sem ninguém ouvir uma palavra, e eu termino por aqui. Moisés ora, mas ninguém ouve Moisés falando nada. No versículo 15, a gente sabe que Moisés estava orando,
Porque Deus diz assim para Moisés: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Ninguém ouviu uma palavra de Moisés, mas Moisés estava em oração. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Erga a sua vara, estenda a sua mão sobre o mar, as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. Eu serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Deus não está chateado com a oração de Moisés. Moisés, para de orar, não é isso. Mas é o seguinte: Moisés, já que você orou, já que você disse para o povo lá atrás, olha, descansem e esperem o livramento do Senhor, porque Ele luta, então, Moisés, é hora de colocar a fé em prática. Há tempo de orar e há tempo de agir. Há tempo de clamar a Deus e tempo de colocar a nossa fé em prática. Alguns têm olhado para esses dias como os dias difíceis. Sim, eu tenho olhado para esses dias como dias de oportunidades para certificar de que eu realmente creio em Deus. Para alguns podem ser dias de dificuldades, de tribulação, e o são. Mas para a igreja de Cristo são dias onde o Senhor está nos dando o privilégio de poder dizer: eu creio em Deus de verdade. Não é da boca para fora. Moisés, já que você crê no poder da oração, crê que eu posso livrar, ande. Dê um passo de fé. Tem esse cajado aí que está na sua mão, que você já fez tantas maravilhas com ele, você sabe. Eu não vou deixar, vou mascar dessa vez. Eu vou te respaldar. Moisés entende a mensagem, entende o comando, toca no mar, e o mar se abre e eles passam a pés enxutos. Querido, uma coisa é dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Outra coisa é, no meio da escassez, continuar dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma coisa é dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que anda comigo. Mas no momento do luto, da dor e da perda, continuar crendo que Ele está com você. Tem sido dias difíceis, mas tem sido ricas oportunidades da igreja poder dizer: nós realmente cremos em Deus. E vamos marchar. E vamos continuar. E vamos permanecer. E vamos avançar. Porque aquele que está conosco é aquele que sempre esteve conosco e vai sempre estar conosco. E nós veremos esse mar se abrir para a glória do Senhor. Versículo 21, eu só vou ler. Vou ler de uma forma bem dinâmica, para que a sua fé seja fortalecida. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tomou e tornou em terra seca com um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parte de água à direita e outra parte à esquerda. Os egípcios o perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra, cavaleiros do faraó, foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão, fez com que as rodas dos seus carros começassem a se soltar, de forma que tinham dificuldade para conduzi-los, e os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a tua mão sobre o mar, que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar. Ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram
de encontro às águas, e o Senhor os lançou no mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra, os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parte de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios e temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Aleluia, glória a Deus. No final, a maior vitória que teremos, quando isso tudo passar, o mar se abrir e atravessarmos essa crise, vai ser poder dizer: Pai, glórias ao Senhor pelas vidas que foram salvas, pelo inimigo que foi derrotado, pela saída que o Senhor providenciou nesse beco sem saída, mas sobretudo nós vamos gerar temor no nosso coração. O que mais Deus tem esperado da igreja dele agora é mais temor, é mais respeito, é mais obediência. Não perca, querido, a oportunidade que Deus está te dando de ser aperfeiçoado e temer mais o nome do Senhor. Feche seus olhos, quero orar por você, com você. Êxodo 14 está registrado para lembrar que nós somos limitados e que às vezes simplesmente não haverá saída. Mas Êxodo 14 também está registrado para lembrarmos de que servimos a um Deus que age em tudo, em todas as coisas, e pode não haver saídas para nós, mas para Ele há. Êxodo 14 está registrado para fortalecer a sua fé e não se esquecer de que o grande estrategista do universo está trabalhando agora com coisas que você não entende, para que o nome dele seja glorificado. Êxodo 14 está escrito para que nós não murmuremos. Ah, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, por maior que seja a sua dor, não murmure. Tudo que o diabo quis fazer com Jó foi arrancar a murmuração da boca dele. Mas ele não esperava que Jó continuasse adorando a Deus. Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo 14 está registrado para que a gente saia de uma fé teórica da boca para fora e comece a andar no sobrenatural. Acredite, Deus é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Elias, de Davi, da Jaqueline, da Cristiane, do Cleidismar, do Samuel, da Eva, da Juliana, da Leona, da Sofia, do Fernando, do Marcos, do Jonatas, do Cauã, do Zé Dito, da sua vida que está aí na sua casa, da igreja. Ele é o mesmo, Ele não mudou, e Ele haverá de providenciar um escape, sobre o qual nós glorificaremos o nome do Senhor. Acalme-se, tão somente acalme-se, e veja o livramento que o Senhor hoje fará em vosso favor. Pai, muito obrigado por este culto, por podermos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, mesmo em meio às aflições, ao luto, às lágrimas, às perdas. A tua igreja pode continuar te adorando, não porque ela é insensível ao que está acontecendo ao seu redor,
mas porque ela recebeu essa ordem de continuar adorando, porque enquanto ela adora, o Senhor trabalha. Obrigado por todas as canções que aqui foram cantadas. O Senhor merece muito mais, Deus, porque nós não conseguiríamos medir a tua justiça por mais que tentemos. O Senhor merece muito mais louvor e muito mais adoração, mas é o que nós preparamos. Aceita, Pai, aceita o nosso culto, louvor de lábios que confessam o teu nome, e que agora o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, a comunhão, a consolação e a paz do Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Te aguardamos hoje às 18 horas em mais uma live de proclamação da palavra do Senhor, de adoração. Convide alguém, compartilhe o link para que o maior número de pessoas seja alcançado através da palavra do Senhor. Deus te abençoe, uma ótima tarde. Fique em paz. O Senhor está lutando por você.